Oi, gente, sejam bem-vindas ao Apaziguando as Brigas dos Filhos na Prática. Aqui eu te ajudo a escolher melhores frases na hora que seus filhos estão brigando. Ou seja, para não potencializar as brigas, eu te dou sugestões e você aplica do seu jeito. A intenção aqui é minimizar aquele estresse que você tanto quer acabar. Eu sou a Viviane Gontijo e o tema de hoje é: se você faz comparação entre seus filhos, você está aumentando a rivalidade entre eles. Aqui eu vou falar com bastante carinho, porque a gente faz isso o tempo todo, tá? E eu me incluo nisso. Muitas vezes a gente acha que a gente não faz comparação. Às vezes a gente faz uma comparação que ela é visível, né? Compara um filho com o outro, mas às vezes também a gente faz comparação achando que a gente está elogiando. É uma comparação meio camuflada, né? Às vezes a gente faz mais intensamente, às vezes menos, mas a gente faz bastante. E é nessa parte aqui que eu acho assim que nós mães contribuímos negativamente para o relacionamento entre os filhos. Eu penso assim, uma disputa ali, uma disputa aqui entre os filhos, eu acredito que sempre vai ter. Mas muitas vezes nós, os educadores, os responsáveis próximos ali dos filhos, eles têm a chance de potencializar essa briga, essa disputa, ou a gente pode também apaziguar essas discussões, né? A gente pode mostrar os dois lados, a gente pode acolher os sentimentos, diversas formas a gente consegue ali para que diminua esses conflitos. Tá? E aí a intenção aqui é a gente conversar sobre isso, vou trazer uma luz sobre esse foco, essa visão da comparação, porque a gente tomando consciência, a gente faz melhores escolhas, né? Então a intenção aqui é que os fins de tarde sejam mais tranquilos, até que os filhotes durmam em paz, ou que as manhãs não sejam daquele jeito, né? Que acorda daquele jeito. Né? E se a gente for pensar também em num futuro, né, de a longo prazo, se a gente quer filhos que sejam amigos nesse mundão tão doido que a gente que a gente vive, que a gente comece a trabalhar agora, né, para que eles que eles tenham liberdade de expressar, liberdade de falar, que eles saibam conversar, né? Ao invés de bater, ao invés de gritar, enfim. Fiz uma colinha aqui para mim, para eu não esquecer de nada. Eu quero começar aqui, vou sugerir aqui uma coisa. Finjam que eu quero aqui que vocês finjam que vocês sejam meus filhos. Então, eu vou falar algumas frases de comparações e eu gostaria de saber assim, o que vocês sentem quando eu falo isso, assim, vai pensando aí o que vem na sua cabeça quando eu falo assim, vamos supor que a Fernanda é minha filha. Então eu viro para ela e falo assim: Fernanda, por que você deixou o tênis na sala? Sua irmã é tão organizada, assim que ela chega, ela já guarda o tênis no quarto, no guarda-roupa dela. Vamos supor aqui também que a Bia, né, minha filha, eu falo com ela: ô filha, pentei o cabelo antes de sair, olha lá seu irmão, tá de gelzinho, todo arrumado, sempre impecável. Ou se eu falo assim para minha filha que chama Juliana: Juliana, seu irmão Tomás sempre comporta-se bem à mesa? Olha lá ele usando os talheres. Não pega a comida com a mão, filha. Ou se eu falo alguma coisa assim: olha lá sua irmã, tão atenciosa, ela sempre cumprimenta o avô, dá um beijinho, você já sai passando direto, né? Posso falar assim também, em questão de dividir, né? Assim, João, seu coleguinha sempre compartilha, tem que dividir, filho.
quais seriam as suas reações assim imediatas quando eu comparo, né, vocês com o irmão? Quais que seriam? Qual que é o sentimento que vem assim? Seria que ódio do meu irmão, quero matar? Seria algo assim, a mamãe não gosta de mim, a mamãe gosta mais dele? Seria algo assim, eu tô sempre errada, né? Se essas comparações elas vêm há mais tempo, se tem, né, a longo prazo, será que eu vou pensar alguma coisa no sentido assim, eu nunca vou conseguir ser como ele, eu nunca vou conseguir ser como meu irmão. E se eu não vou ser o melhor, eu vou ser o pior. Então aqui eu coloquei frases assim, onde eu tenho, pode ser um sentimento ali mais espontâneo, de raiva, né, momentâneo. Pode ser um sentimento de que eu tô me sentindo mal comigo, eu tô sempre errada. Pode ser um sentimento de que a minha mãe gosta mais do outro do que de mim, porque na minha mente infantil, enquanto criança, eu acho isso, né? Ou então já tá tão enfatizado essa comparação que eu já penso que eu sou o pior e eu vou comportar pior mesmo. Eu já decidi que eu vou ser a pior. Vocês acham que isso acontece com os filhos? Assim, você acha que esses podem ser algum tipo de sentimento deles? Pode parecer com isso? Eu vou deixar aqui como reflexão esses sentimentos, tá? E eu nem quero aprofundar, não, mas só como uma pontinha assim, vocês já escutaram esse tipo de comparação quando vocês eram crianças? Né? Enquanto você era filha lá, enquanto, né, você estava ali com seu irmão, você ouviu alguma comparação nesse sentido? Você se sentiu bem? Você se sentiu mal? Você teve ódio? Você trouxe isso para a vida adulta? Mas aí que eu não quero aprofundar nisso porque isso dá pano para manga, né? E eu quero aqui falar sobre, vou dar exemplos das comparações para a gente poder agir de forma diferente daqui para frente, né? O que foi, foi. A gente tem o poder de mudar agora, né? Então eu quero falar aqui alguns tipos de comparações. Tem comparações que são óbvias, igual as que eu dei aqui. Fulano, você não faz isso, seu irmão faz isso melhor. Seu irmão sempre faz isso melhor. Né? Essa é uma comparação óbvia, né? Tá claro ali. Mas tem comparação que a gente acha que a gente está motivando. Eu anotei aqui um exemplo assim. Vamos supor que você tem 2 filhos aí. Um faz o dever logo de cara e o outro fica enrolando no último minuto. Então você tá já atrasada para ir para a escola, o filho ainda tá lá terminando o dever, que ele poderia ter feito no dia anterior, ele poderia ter feito antes. E você já lá cansada de esperar, que isso sempre acontece. Aí você vira para ele e fala assim, seu irmão nunca demora. Você já percebeu que ele chega e já faz o dever? Assim ele fica com o tempo livre depois para fazer o que ele quiser? Eu não preciso nem de falar com ele. Nesse exemplo, eu acho que eu estou motivando, mostrando um exemplo do irmão. Mas para ele já entendeu direitinho que não é bem isso não. Ele já entendeu que o irmão é melhor do que ele, né? Um outro exemplo nesse sentido é assim, ó, você vai na casa de uma amiga, você vai na casa de alguém da sua família, e aí a sua filha que não come nada e que não gosta de experimentar, tem umas comidas lá diferentes, você vira e fala assim, olha lá seu irmão, tanto que ele experimenta as coisas. Ele já até comeu aquela batata com ervas, ele já até comeu aquele prato diferente. Experimenta, filha, pode ser que você goste. Né? Aqui é o mesmo sentido desse anterior que eu dei. Eu tô achando que eu tô motivando, mostrando um exemplo do irmão. Mas na verdade eu tô comparando e o filho tá entendendo que o irmão é melhor. Certo?
Tem um outro tipo de comparação também que a gente faz achando que a gente está elogiando. Vamos supor aqui que você tem 2 filhos. Vamos supor que a mais nova já aprendeu a fazer uma coisa que o irmão mais velho demorou para aprender. Aí você vira para ela, vamos supor que o outro irmão não está presente na sala, né? Está numa atividade fora, pode ser, não está presente na sala. E aí você vira para sua filha e fala assim: nossa, filha, você fez isso tão rápido. Seu irmão demorou horas para aprender, demorou dias para aprender, e você já tirou de letra. Por mais que o seu outro filho não esteja presente, isso não é legal. É muito perigoso, na verdade. Né? Você está fazendo uma aliança aí bastante perigosa. E a gente faz isso sem querer. A gente faz isso como se fosse com os colegas, como se fosse os primos. Sem querer a gente faz isso, né? Elogiando. Mas a gente pode elogiar de forma diferente, sem comparar com o outro, que eu vou falar aqui com detalhes, tá? E tem um outro tipo de comparação que a gente faz muito também. Essa é danada. Essa às vezes a gente não faz a comparação direto com os filhos, tá? Mas a gente está conversando com um outro adulto, com uma amiga, com uma mãe, com a avó, com, sei lá. Você está conversando com um outro adulto, os meninos estão ali na sala brincando, tá numa mesa de almoço, não sei o quê, mas a gente acha que eles não estão prestando atenção e a gente está comparando eles. A gente compara, fulano faz isso melhor do que aquele outro, aquele ali faz com mais facilidade, o outro cumprimenta, o outro não cumprimenta, o outro sai brigando, um é mais assim, o outro é mais assado. A gente faz isso o tempo todo. A gente acha que eles não estão escutando, mas eles estão ali com a anteninha ligada, estão ali sacando tudo e a gente ignora, né? A gente esquece que eles estão prestando atenção. E o que acontece, gente? Com as comparações, quando a gente compara, seja na intenção de elogiar, seja sem querer, eu tô aumentando a rivalidade entre eles. Entre os filhos, fica uma competição ainda maior e eles ficam sem descanso, assim, né? Eles não têm descanso na própria casa, né? Se eles estão sendo sempre comparados, eles ficam ali naquele estresse da comparação o tempo todo. E tem uma coisa também, assim, que na mente infantil, eu enquanto criança, eu não tenho a maturidade, assim. Pra mãe que tá falando, ela tá comparando ali no momento de raiva, no momento de pressa, no momento em que ela não deu conta de expressar direito, né? Mas na mente infantil da criança, muitas vezes eles levam isso para um lado do amor. Eles acham assim, a mamãe gosta mais do fulano do que de mim. A mamãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Eu não tô sendo como a mamãe gostaria que eu fosse. Tá? A comparação entre primos, entre colegas, entre irmãos, ela não é bem-vinda. Quando a gente compara uma criança com a outra, não é bem-vindo, gente. Só traz, dá ruim. Só traz competição, rivalidade, tá? Quando que a comparação é boa? A comparação, para leitura corporal, a comparação ela é boa quando eu comparo eu comigo mesma. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu posso pensar o seguinte: nossa, olha como eu melhorei. Há um tempo atrás, esse assunto, eu ficava irritada, eu explodia, eu demorava a dormir, e agora isso continua acontecendo, mas eu consigo me expor melhor, eu consigo me colocar, eu consigo me posicionar sobre esse assunto, sem agredir. Olha só o tanto que eu melhorei, né? Então eu estou fazendo a comparação minha comigo de há um tempo atrás. Eu não estou comparando
eu enquanto mãe com uma outra mãe, né? Eu tô comparando eu comigo mesmo. Então isso é uma boa comparação. Como que eu faço isso com os filhos? Eu posso comparar um filho com ele mesmo, né? Eu posso falar, filho, olha só, tô achando sua letra mais bonita. Antes você estava com dificuldades, antes você tinha que ver ali no alfabeto como é que escrevia a letra cursiva. Agora você já está fazendo com facilidade. Você percebeu isso? Você está percebendo? Porque aí quando eu jogo para ele, da percepção dele, ele ainda pode falar, não, mãe, meu A eu acho que ainda precisa melhorar. Né? Mas eu tô falando ele com ele mesmo. Não tô falando que a letra da irmã dele é mais bonita do que a dele. Né? Então a comparação, quando eu faço uma comparação com o outro, seja com um colega, com um primo, com o irmão, que é pior ainda, que a nossa conversa aqui é principalmente com os irmãos, né? Dá ruim. Porque ou eu sou melhor ou eu sou pior. Se eu sou pior, é mais fácil de entender, né? Se numa comparação eu sou pior, eu me sinto numa menos-valia, né? E do mesmo jeito, se eu sou melhor, se numa comparação eu sou melhor, olha como eu faço melhor, eu posso achar que eu tô garantida. Se eu tô garantida, eu não preciso melhorar. Que não é bom também, né? Se eu tô sendo comparada com um irmão, eu posso pensar que meu irmão é pior do que eu, e eu posso pensar que eu sou muito melhor do que meu irmão. Então eu não tenho que fazer outra coisa. E a vida não é assim, né, gente? A vida a gente tem que atualizar, a gente tem que melhorar o tempo todo, né? A gente tem várias situações aí de ou a gente atualiza ou a gente morre na praia, não é? Então tá. Então eu já entendi que eu comparo, que é ruim, que sem querer eu comparo. Mas como que eu vou fazer? E agora, o que eu faço, né? Então, a grande sugestão aqui é que ao invés de você comparar um irmão com o outro, você vai descrever o que aquele irmão, aquele filho está fazendo. Então, você vai focar nesse filho em questão. Você vai descrever o que ele está fazendo ao invés de comparar. Você vai apreciar ou não apreciar o que ele está fazendo. O irmão dele não tem nada a ver com o assunto. Tá? Então, você vai descrever o que ele está fazendo ao invés de comparar. Vou colocar aqui alguns exemplos. Você tem um filho mais velho e ele tá bebendo leite e tá derramando o leite todo no chão. Ao invés de você virar para ele e falar assim, filho, nem a sua irmã mais nova faz desse jeito? Olha aí, o leite tá caindo todo no chão. Quando eu falo isso, qual que é o sentimento dele? Se eu falo isso, ele pode, na mente infantil dele, achar assim, ela gosta mais da minha irmã do que de mim. Agora, olha a diferença se eu viro e descrevo o que está acontecendo. Seu filho está tomando leite, está caindo tudo no chão, e você vai descrever o que está acontecendo com ele. Assim, filho, o leite está caindo todo no chão. Se eu falo isso, ele pode parar e pensar assim, opa, não percebi. Pode deixar que eu limpo. Nota a diferença onde eu estou comparando com a irmã que é mais nova e que não deixa o leite cair? E de eu descrever o que está acontecendo? Né? Vamos supor, então, que seus filhos são um pouco mais velhos e você tem um filho que sempre atrasa para chegar numa atividade extracurricular, onde que for, e o outro sempre chega antes. Então você está percebendo que já está virando um costume, que seu filho está chegando muito atrasado, você precisa corrigir, chamar atenção sobre isso. Aí você vira comparando com o irmão dele e fala assim,
Você já reparou que seu irmão nunca chega atrasado? Já você tá chegando todo dia atrasado, né? Se o seu filho é mais velho, aí ele pode pensar assim, ah, aquele puxa-saco da mamãe, quando ele estiver sozinho, ele vai ver comigo, né? Ou, olha a diferença se eu descrevo a situação. Eu percebo que ele está chegando atrasado e eu falo, filho, a aula já começou há 10 minutos. Então eu estou descrevendo a situação. A aula já começou. É ele com ele mesmo, ele não tem nada a ver com o irmão dele aqui nesse momento, certo? E aí eu posso, eu descrevendo, eu chamo ele para responsabilidade. Ele pode pensar, opa, da próxima vez eu vou me arrumar mais rápido. Vou prestar mais atenção, né? Vamos supor, num outro exemplo aqui, sei lá, os filhos mais pré-adolescente, o adolescente que tá começando a deixar as asinhas aí para fora, ser dono, né, de opinião e no desentendimento com você, aí ele vira para você e fala assim, te chama de lerda, te chama de alguma coisa que você não gostou. E aí você fala assim, como assim você tá falando isso comigo? Seu irmão jamais faria isso. Olha que comparação, né? Você nem tá se levando em consideração aí, né? Ou você pode descrever. Eu não gosto, eu não consigo te ajudar sendo criticada desse jeito, filho. Vamos refazer? Né? Você tá se posicionando. Então, assim, gente, não tem nada a ver um filho com o outro. Cada um é um. Né? A gente não tem que comparar para educar. A gente acha que a gente está educando, a gente acha que a gente está motivando, mas não, a gente está piorando a situação, a gente está aumentando a briga entre eles. Tá? Então aqui, eu quero repetir. É para a gente descrever ao invés de comparar. Eu vou levar em consideração ao que o filho está fazendo. Se eu preciso interferir, se eu preciso chamar atenção para aquilo que está acontecendo, eu vou fazer. Mas eu vou fazer falando, descrevendo o que está acontecendo e não comparando com um irmão. Tá? Vou sugerir aqui que vocês pensem, avaliem aí com vocês mesmos se tem momentos que vocês comparam. Se tem momento que você compara seu filho de forma óbvia, que um é melhor do que o outro. Se você compara, às vezes, achando que você está motivando um em relação ao outro, e depois você faz isso com o outro e acha que está tudo bem. Ou se você compara elogiando, às vezes você está sozinho com um e vai lá e elogia ele, depois você vai lá sozinho e elogia o outro, mas elogia comparando, fazendo comparações entre um e outro. Ou se não, se você já não faz isso, mas você tem mania de, enquanto está conversando com um adulto, você está falando dos filhos, comparando um com o outro, e eles estão perto. Que aí a gente acha que eles não estão escutando, mas eles estão de antena ligada, né? Então minha sugestão aqui se observa, perceba se você tem mania de fazer isso, ou se você faz em momentos mais estressantes da vida, ou em momentos de raiva, ou em momentos de pressa, ou em momentos que a vida está mais tumultuada. Observa se você faz, e se você faz, já observa qual que seria a frase que você iria fazer. Como que você iria descrever ao invés de comparar. Porque aí vai ficando mais fácil, porque na hora da briga, na hora do estresse, a gente também se altera e fica mais difícil você manter o controle. Então, se você já sabe mais ou menos o momento que né, faz um review aí de como que foi alguns dias anteriores, percebe se você já fez e escreve. Ou na sua mente mesmo, pensa aí como que seria uma frase de descrever como exercício, sabe? Como seria eu descrever ao invés de comparar? Para que na hora que acontecer, você esteja ali mais forte.
Se acontecer de você comparar e você perceber, vai lá e refaz. Ó, quero refazer isso aqui. Sem dor, sem culpa, já falei disso, né? E aí você vai anotando, ou vai anotando na sua cabeça, cada um tem um jeito especial de fazer e tá tudo certo. Mas vai pensando qual que seria uma frase para... Porque normalmente os problemas eles se repetem, né? Normalmente as brigas são as mesmas, as disputas são as mesmas, né? Só que as mesmas da sua casa é diferente pode ser diferente das minhas, né? Mas elas tendem a se repetir. Então, se a gente começar a anotar, né? Tipo, vou dar um outro exemplo. Você tá pronto para sair, seus filhos já sabem que vocês vão sair, um calça o sapato, já tá pronto e o outro tá lá brincando, né? Ao invés de você virar e falar assim, vai comigo só quem tá calçado, eu vou levar só fulano porque fulano que tá calçado, né? Ao invés de a gente falar isso, a gente pode descrever. Eu estou saindo e todos ainda não estão calçados, todos ainda não estão prontos para sair. É uma diferença muito grande. Parece que não, mas é. Né? Depois que a gente toma consciência, fica muito grande. Enquanto a gente está fazendo, a gente não percebe, enquanto está na loucura do dia a dia, a vida atropelando, a gente não percebe. Mas começa a se observar, veja se você faz, tenta descrever antes, se já aconteceu, tenta fazer ali na hora, se não der, refaça e vai se observando, porque às vezes a gente não mudar um hábito, ele não basta ter só a informação, a gente precisa ir praticando. Então, se você percebeu o que fez, se observa, refaz mentalmente, refaz escrevendo, refaz junto com o filho, sabe? Que você fazendo isso várias vezes, praticando isso várias vezes, você consegue mudar o seu hábito. E é isso, né, gente? Ser mãe é isso, não é? Então, conte pra mim, me fala se isso te ajudou, me conta quais que são as comparações que vocês fazem, me conta se ainda não tá claro. Se você está com dificuldade de descrever o que acontece, me conta aqui que eu quero ajudar. Me conta um pouquinho como que é isso para você, tá? Um beijo grande e boa sorte!